agora nós vamos falar sobre planos de saúde. Coisa difícil, hein, gente? Todo mundo reclama. Aliás, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, atualizou ontem as informações dos preços de planos de saúde entre 2014 e 2018. O item terapias aumentou 107%. Internações hospitalares ficaram 73% mais caras. Exames subiram em 46% e consultas médicas tiveram um aumento de 41%. Eu estou recebendo aqui no programa o Dr. Elton. Tudo bem, Dr. Elton? Fique à vontade, por favor. Estar aqui. Prazer é meu, Dr. Elton Fernandes. Ele esteve recentemente nos visitando e foram muitas as dúvidas aqui sobre quais são os direitos de um cidadão à saúde. Dr. Elton Fernandes, qual foi a repercussão aí? Olha, foi muito boa. Te viram? Muita De gente, verdade? muita gente mandou mensagem pro WhatsApp do escritório, Que bom. fazendo perguntas, Deu pra elogiando. responder? Respondemos todas. Que bom. Agradeço muito aí e vamos continuar à disposição para tentar esclarecer a maior quantidade de dúvidas possíveis hoje durante o programa e depois deixamos o WhatsApp aí à disposição também. Sabe o que a gente nota? Uma coisa que eu queria comentar com você, que às vezes a nossa empresa muda o plano, por exemplo, né? O de saúde. E às vezes você procura um médico que atendia e não atende mais. Já aconteceu, acho que com cada um de nós. E quando você procura, fala assim: ah, não, mas eu tive que parar de atender porque me pagavam muito pouco. Isso muda de plano para plano? Um plano de saúde pode pagar a consulta de um médico melhor ou pior? Paga. Paga? Geralmente as seguradoras, por exemplo, elas pagam muito melhor os médicos do que os planos de saúde menores. Ah, é? Né? Então, varia um pouco de plano de saúde, de empresa. Agora, uma empresa, por exemplo, quando a pessoa está num plano de saúde, ela não pode ter um médico descredenciado sem que ela credencie outro em substituição. Naquele mesmo local? Naquele mesmo local. Então, por exemplo, vamos pensar num hospital. Tive um hospital descredenciado no município tal. Eu só posso descredenciar aquele hospital se eu credenciar outro do mesmo porte, com a mesma qualidade técnica. Se não fizer isso, é ilegal e este consumidor pode entrar com uma ação judicial e pedir que o plano de saúde volte àquele hospital para ele especificamente. Tá, a portabilidade de plano de saúde não pode ser feita de forma empresarial. Quer dizer, o convênio da firma, eu não tenho direito à portabilidade? Se você for demitido ou estiver aposentado, você pode portar as suas carências, nesse caso, tá? Então, assim, tô demitido. Mas não posso mudar de plano. A minha empresa colocou um plano que eu não gostei, vou lá e mudo, faço portabilidade, eu não posso. Eu posso seguir com este plano de saúde ou posso me desfiliar e aproveitar as carências daquele plano para fazer a minha portabilidade. Mas aí eu deixo aquele grupo daquela empresa. Ah, tá. Entende? Mas é um direito dele escolher? É um direito dele. Ele pode agora individualmente, este consumidor, ele pode simplesmente dizer o seguinte: a empresa mudou de plano. Eu não quero isso. Eu não quero, mas eu vou aproveitar as minhas carências para ir para um outro plano de saúde diferente. Ele pode mudar? Pode, ele pode. Tá. Pode ser aquele mesmo que ele estava antes, ou pode ser um outro plano de escolha dele. Mas aí ele sai do vínculo da empresa. Sai do vínculo da empresa. Ele Esse é um paga por prejuízo. fora. Ele teria que pagar. Então não é vantagem não, porque na empresa é mais barato. Geralmente é mais barato. Vamos às perguntas. Olha, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, sabia? Difícil. Vamos às perguntas. A Tatiane, boa tarde, meu filho tem 8 anos e é portador de distrofia muscular. Gostaria de saber quais são os direitos dele na saúde do meu município. Ele tem que ter atendimento dentro do município porque o SUS tem esse pilar. O objetivo do SUS é prestar assistência médica no município ou na região onde a pessoa reside. O que a Tatiane tem que entender é o seguinte: a distrofia muscular é uma doença grave, uma doença séria e se ela não tiver atendimento médico naquele local, o SUS tem que providenciar, dependendo da cidade onde ela reside, por exemplo, pode ser que naquele município não tenha. O SUS, então, pode fazer o seguinte: liberar o tratamento dela para outro município e dar a ela, sempre que ela precisar ir para outro município, mais de 50 quilômetros, por exemplo, o SUS é obrigado a dar o transporte, a estadia, o hotel da pessoa e a alimentação. Sim. E como que ela faz para conseguir isso? Olha como a gente desconhece muitas vezes os direitos, né? Sim, é plenamente possível. O médico pode fazer essa recomendação dizendo assim: só tem atendimento no local X. Existe numa cidade vizinha. Numa cidade vizinha, por exemplo. Se for mais de 50 quilômetros, existe essa possibilidade. Sempre que for mais de 50. Sempre que for mais de 50. Ela vai ter esse direito. Ela faz a solicitação e o município dela é quem pode encaminhar e reembolsá-la desse gasto. Tá, só para criança, no caso de criança, tem que ter acompanhante.
No caso de qualquer pessoa, pode ter acompanhante? No caso, sempre que houver recomendação médica, ou no caso de criança ou idoso, mais de 60 anos de idade. Tá. Agora, pode ser uma pessoa adulta, mas que seja necessário acompanhante. Sim. O médico vai pedir. Vai pedir. E o INSS tem que... É o município, o próprio município. O município. Sim. Oferecer essa condição. Márcia, boa tarde. O INSS não, né? O SUS. A Márcia, boa tarde. Há 10 anos fiz bariátrica, cirurgia bariátrica. Hoje preciso fazer uma redução nas mamas, mas o plano não libera. O que posso fazer? Eu estou tentando, né? Mas estou tendo problemas nos ombros por causa do peso dos meus seios. E muitas mulheres realmente que têm as mamas muito grandes, ela tem problemas, às vezes, na coluna. A pergunta da Márcia é ótima, porque existem alguns desdobramentos que a gente pode tirar da pergunta da Márcia. Vamos lá, doutor. Veja só, primeira coisa, quem fez cirurgia bariátrica tem todo o direito, primeiro, de realizar a cirurgia depois, que eles chamam de barriga de avental, né? Tá. Ficam aquelas peles, a dermolipectomia, então aquela pessoa que fez a bariátrica emagreceu muito, as peles ficam sobrando. Sim. E essa pessoa tem o direito de fazer a retirada das peles pelo plano de saúde. Lifting de coxas, lifting de braços, por exemplo. Essa pessoa vai ter direito, por exemplo, inclusive no caso da Márcia, por exemplo, ela pode ter direito até a próxima mária, mas no caso dela, ela quer fazer a redução da mama. Fosse uma outra mulher, poderia fazer a Agora, ela disse que o plano não libera. O que ela pode fazer, então, para ter essa liberação, já que é um direito, independente do plano que ela tenha? Independente do plano que ela tenha. A pergunta é ótima porque, independentemente do plano que ela tem todo o direito de fazer a liberação disso. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, não ajuda os consumidores nesse aspecto. Mas, no entanto, ela tem todo o direito de fazer a liberação disso. E por que ela tem direito? Porque mesmo fora do rol da ANS, a ANS diz o mínimo que um plano de saúde pode cobrir. E não tudo que um plano de saúde cobre. Tá. Existem coberturas, como a da Márcia, por exemplo, que decorrem da lei. De forma que pouco importa o que a ANS diz. Se a ANS não concorda com esse direito, o Congresso precisa mudar a lei para que a Márcia deixe de ter direitos dali para frente. Então, se ela constituir um advogado e entrar na justiça, ela vai ter Ela ganho de pode causa, ter. com certeza. Todo mundo Tem precedente? Tem muitos precedentes de redução de mama. Sempre que eu estiver indicando um procedimento como de redução de mama para uma finalidade que não seja exclusivamente estética, mas ela tem, por exemplo, por objetivo reduzir a mama, porque ela está com um problema na coluna, ela vai ter esse direito garantido na justiça. Então, E uma pessoa, mudando um pouquinho aqui, que não tem plano de saúde e que tem um problema, e são muitas as mulheres, mamas muito grandes, que estão ocasionando problema na coluna, ou como ela falou, até nos ombros e tal. Essa pessoa, pelo SUS, tem direito a fazer uma plástica? ela tem direito, mas tem uma fila muito grande e aí a gente tem um problema. A justiça lida muitas vezes com essa questão dizendo o seguinte, eu não posso furar a fila, né? Salvo se houver uma justificativa, um imperativo clínico. Então assim, tem um imperativo clínico de gravidade neste caso. Aí a justiça pode muitas vezes pedir que se coloque essa pessoa na frente. Sim, mas tem uma fila no Brasil todo ou só em São Paulo, que é uma grande capital? É regionalizado. Tá. Então, todo o estado, na verdade, o grupo de municípios tem que regionalizar isso e suprir esse atendimento. Tá. Se ela quiser hoje fazer um plano de saúde, essa mulher que tem a mama volumosa, Tá. quer fazer um plano de saúde hoje, por exemplo, se ela declarar isto como uma doença pré-existente, se ela disser assim, sei que tenho problema, sei que preciso operar, ela tem todo o direito, mas ela vai ter que esperar 2 anos. Tá? Ela tem que pagar o plano de saúde por 2 anos e só depois de 2 anos operar. Agora, se vamos falar o seguinte, ela acabou de contratar um plano de saúde, aí ela começa a sentir dor nas costas, e ela vai no médico, o médico diz, olha, está indicada a cirurgia de redução de mama, se ela não sabia disso antes de entrar no plano, não é doença pré-existente e o plano de saúde tem que honrar isso para ela. Mas muitas vezes não vai honrar só com o pedido. Só tem com o que pedido. entrar na justiça. Vai ter que judicializar. E é demorado, quando eu entro na justiça contra um plano de saúde, para alguma coisa que eu considero ser meu direito, como nesse caso, essa resolução é demorada? Porque quando a gente fala em entrar na justiça, dá a impressão que tudo é muito demorado, mas nem tudo, viu? Não é muito demorado. Esse é o tipo de ação judicial que nós elaboramos, que nós chamamos assim, é uma ação judicial com pedido de liminar. Liminar é como se eu estivesse dizendo que a pessoa vai tomar um analgésico e vai tirar a dor dela. Então vamos imaginar que a pessoa está com um cálculo renal e ela está precisando muito tirar o cálculo renal, mas primeiro ela está com muita dor e eu vou dar um analgésico, tiro a dor dela, depois eu trato o problema. Liminar é isto, basicamente. Por quê? Porque a liminar não encerra um processo judicial, mas a liminar permite, por exemplo, que em 48 horas,
supõe-se, a média de análise de uma liminar, salvo em casos de morte, por exemplo, onde o juiz pode rapidamente, às vezes no mesmo dia, ou às vezes no dia seguinte ele faz análise disso, ele pode dar uma ordem que o plano de saúde está obrigado a cumprir. Ah, mas e se o plano de saúde recorrer? E mesmo enquanto ele recorre, tendo a liminar, tem que ser cumprida. O simples fato de ele querer recorrer não revoga por si só a ordem judicial. E normalmente eles recorrem? Eles recorrem, mas o tribunal, quando bem feito, bem concedida a ordem, está lastreado em relatório médico que diz, o que explica o que está acontecendo, os juízes costumam manter essa ordem judicial. Tá. Para não lesar um lado e nem o outro, Sim. não é verdade? Sim. Que seja a verdade. Alessandra Cardoso, boa tarde. Minha filha tem 24 anos e o convênio é da empresa onde meu marido trabalha. Ela fez cirurgia dia 6 de julho e avisaram que vão cancelar em setembro por causa da idade, né? A idade eu acho que dela, porque ela fez 24 anos. Isso pode ser feito? Alessandra, a pergunta é ótima porque você pode pedir na justiça, num caso dela, por exemplo, que tenha uma cirurgia recente, ela pode pedir a prorrogação excepcional desse contrato. Então, ela tem o direito, por exemplo, de pedir na justiça que o plano de saúde prorrogue o contrato excepcionalmente para a filha. Então, ela entra com uma ação judicial, explica o que está acontecendo, prova com o relatório médico que acabou de fazer a cirurgia, que está em tratamento, que neste momento não tem previsão de alta ou a alta se dará, por exemplo, em X meses, e aí ela pode, então, pedir a prorrogação do contrato da filha. Pode. Pode. Normalmente se consegue. Sim, ou ela pode, então, fazer a portabilidade da filha, por exemplo, para um outro plano de saúde. Aí a filha vai levar todas as carências e continua o tratamento, então, em outro plano de saúde. Mas por conta? Por conta. Por conta própria. Sim, a portabilidade não precisa de corretor, nem advogado, nem nada. No site da INS a pessoa faz, imprime a cartinha, vai no plano de saúde e entrega. E as carências, tudo tá valendo. Zerado. Agora, mais interessante seria, então, Sim, continuar prorrogar. nesse Sem dúvida plano, nenhuma, né? prorrogar um pouco. prorrogar. Aí, a gente estava conversando aqui no intervalo, não dá para ficar aceitando primeiro, não. Tem que conversar, Sim. não é? E procurar os direitos. E procurar os direitos, Entra no saber Google, como advogado. exatamente, Entra no pesquisa. Google. Seu consultório, assim, vocês têm site, alguma Sim, coisa? eltonfernandes.com.br. Lá você tem alguns artigos que Sim, explicam? muito artigo explicando, a gente coloca muita coisa de informação. Para ajudar essas pessoas. Facebook, Instagram, a gente tenta fazer essa divulgação, porque assim, pessoas em todo o Brasil nos ligam muitas vezes ou nos mandam e-mail fazendo questionamentos muito simples, né? Porque também, assim, o direito à saúde, como a gente chama a área agora, que a gente está, é um novo ramo do direito, ele ainda é muito incipiente, ele é carente de muitos profissionais em muitas áreas do Brasil. Ainda não tem. Ainda não tem. Por exemplo, eu viajo para Recife muitas vezes para dar aula em Recife, para a gente formar profissionais lá, para desenvolver um mercado lá, né? A advocacia, para advogados então, mesmo. atenção, advogados. É uma Sim. área aí, essa de direito à saúde, que está precisando de gente. Sim, muita gente. E às vezes faltam profissionais do direito mais bem informados, até para que eles possam olhar para essa demanda e aí falar assim, olha, não precisa processar o SUS, pode processar o seu plano de saúde, que é mais rápido, mais seguro muitas vezes, porque você tem esse direito. Às vezes o profissional joga a demanda contra o SUS sem necessidade. E vai ser um processo mais demorado. Sim. Adelmo, oi Adelmo, Opa, atenção, turma! Boa tarde, Santa Receita! Para você, Adelmo, tinha um plano de saúde e o contrato acabou. Porém, para renovar o plano, o preço aumentou repentinamente. O que devo fazer? Ele é da linda cidade de Londrina, lá no norte do Paraná. Maravilhoso. Adelmo, a gente precisaria entender um pouquinho que tipo de plano de saúde é esse, porque hoje tem uma prática no mercado que ela é assim, hoje a operadora de saúde fala assim, olha, você vai lá e monta uma pequena empresa e eu te vendo um plano de saúde através de uma pessoa jurídica, ou seja, ele abre uma MEI, é uma empresa que ele vai montar só para ter um plano de saúde. Essa é uma prática absolutamente ilegal e que a justiça entende como ilegal, não porque o consumidor burlou nada, mas porque o plano de saúde está forçando o consumidor a fazer uma pessoa jurídica para contratar um plano. Por quê?
Porque para o plano de saúde não quer mais vender plano individual e familiar. Ah, então ele quer vender empresarial, mesmo que seja para empresa de uma única pessoa. Exatamente. Por quê? Porque assim, o plano empresarial sobe muito mais. Olha a reclamação do Adelmo. Então, os planos de saúde fizeram o quê? Retiraram do mercado os planos individuais e familiares e falaram assim, olha, Adelmo, faz um plano de saúde empresarial. Assim, desculpa, doutor, tem que fazer uma adendo aí. Como retiraram? Tem poucos agora individuais e familiares? Cada vez menos empresas fornecem planos individuais e familiares. Quem tem, que abrace isso, porque esse é um produto que vai desaparecer. É mesmo? Nas capitais, por exemplo, do país, a gente já não tem mais visto as empresas comercializando esse tipo de produto. Empresas muito específicas. As grandes empresas do mercado não oferecem mais individual e familiar. Agora, quem tem, eles não podem expulsar do plano. Não podem expulsar. Tá. E essa é a grande vantagem do individual e familiar. Primeiro, o reajuste anual é muito mais barato. Tá. Por que as empresas falam assim, olha, não, troca seu individual por um empresarial, vai ser mais barato a você. É mais barato no início, porque o custo de carregamento desse plano de saúde ao longo do tempo é muito mais caro para o consumidor. Deve ser o que está acontecendo com o Adelmo. Exatamente. Por isso que quando terminou, ele quis renovar, não aumentou repentinamente, já era uma coisa meio que pensada. Já era programado. Então, assim, o que o Adelmo pode fazer? Tá. Ele poderia entrar na justiça, por exemplo, pedindo para que as regras dele fossem idênticas às dos planos individuais e familiares. E é aceito isso na justiça? Largamente, assim, muito bem aceito na justiça a tese de que, como a empresa dele não é uma grande empresa do mercado, né? É uma empresa pequena, é a família que está nesse plano de saúde. A justiça equipara muitas vezes a família, o plano empresarial dele da família, a um plano familiar de fato, perante a lei. Bom saber. É possível. Olha como é bom conhecer os direitos, hein? A Cláudia Valente, boa tarde, Santa Receita. Minha filha teve uma doença e não tem médico na minha cidade. Tive que sair do meu município para tratar. O plano seria obrigado a me ceder hospedagem ou alimentação? Pergunta a Cláudia. Completamente, Cláudia. O plano de saúde, nesse caso, se ela tem plano de saúde, a gente nem precisa pensar no SUS. Tá. O plano de saúde é uma regra que diz claramente o seguinte: o plano de saúde tem que ofertar médicos nas cidades limítrofes onde ela reside. Não tendo nas cidades limítrofes, o plano de saúde é obrigado a custear o transporte de ida, volta e hospedagem dela. O que você entende por cidades limítrofes? Por exemplo, aquelas que fazem divisa com ela ou tem que ser os 50 quilômetros? Não. Aqui no plano de saúde, divisa. E a Cláudia, por exemplo... Aqui em Aparecida, deixa eu ver, seria Roseira, Guaratinguetá, é isso? Exatamente. Poti. E aqui para trás é o quê? Roseira. É Roseira que pega. Olha como eu já estou aparecidense. Roseira, Guaratinguetá, Potim. Exatamente. É isso. Não tem por aqui, eles têm que pagar. Tem que pagar. Então, assim, existe uma regra. A Cláudia, nesse caso, neste caso, a ANS pode ajudá-la. O que eu sugiro a Cláudia fazer? Tá. Denunciar o caso para a Agência Nacional de Saúde. Denunciar é fácil. Entra no site da ANS, liga, pega o número do telefone, ou liga ou faz uma reclamação pela internet. Rapidamente a ANS vai mandar uma cópia da denúncia dela para o plano de saúde e se o plano não resolver isso, ele pode ser punido e multado. E a ANS funciona mesmo, viu? Agência Nacional de Saúde. Agora, é retroativo? Porque se isso já aconteceu... Então, ela vai ser ressarcida, não? Se o plano de saúde não quiser ressarcir, ela pode fazer essa reclamação. Não quer ressarcir, ela pode entrar na justiça e cobrar os valores que ela pagou, por exemplo, por isso. Por alimentação e viagem. Exatamente. Né? Tá. Jura, já? Nossa, passa tão rápido aqui. Tem muita pergunta? Ele tem que voltar, né? Vai ser um prazer. Ela disse que você acha que vai voltar sempre. Porque é uma coisa, um assunto inesgotável, né? Sim. Porque tem sempre pessoas em dúvidas, que não conhecem seus direitos e que, às vezes, não tem coragem de falar as coisas e pessoas que aceitam que não tem ninguém para defendê-las. Não pode. Então fica quieta. Não fica quieta, não. Bota a boca no trombone, fale, vai procurar ajuda, entra na internet, hoje em dia a maioria tem acesso, fala com um filho, com alguém, com um amigo, vai falar com o prefeito, mas peça uma ajuda, não vá aceitando não, porque na hora de cobrar todo mundo sabe, mas na hora de entregar o serviço, poucos atendem. E olha, mesmo que a pessoa não tenha dinheiro para pagar um advogado, ela pode ir na OAB. A OAB no estado de São Paulo faz a indicação de profissionais e todos os estados têm a Defensoria Pública. Que também atende de forma gratuita. E vão te ajudar essas defensorias em todo o país aí, tá bom? Fica quieta, não. Eu vou deixar aqui os contatos do doutor com vocês. O telefone do consultório em São Paulo é 11 3141 0440, do escritório, né?
eu converso com muito médico aqui, mas ele é advogado. Tem um escritório em São Paulo no 11 3141 0440. Ou no Instagram, que é @Elton Fernandes, tá aí, não é? É advocacia, tá bom? Tá no vídeo, anote direitinho. Entrando lá no Instagram, você pode também no particular fazer perguntas lá, não é, doutor? Pode. A gente responde. Facebook Elton Fernandes Advocacia. Vou deixar o WhatsApp do escritório, Por se for o favor. caso. 11 97751 4087. Peraí que eu vou anotar que é melhor esse daí, o WhatsApp, hein? 11 97751 40 87. 87, 011, né? Isso mesmo, 011. Então, esse é o WhatsApp, você pode fazer pergunta por WhatsApp também, talvez você tenha mandado pra cá, não deu tempo. Obrigada, doutor. Eu volto. Beijo. Vai ser um Muito prazer. obrigada. Pra mim também. Vamos mostrar de novo os cachorrinhos agora, não? Vamos? Vamos falar primeiro do Bronquivita, depois eu vou mostrar pra vocês. Tão lindo, você viu, não? Você tem cachorro? Lindo, não tenho cachorro. Não, eu adorei, eu votaria no segundo, adorei. O segundo? Já deu voto, pronto. Pronto, votou, né?